Aleluia. Filemão capítulo 1, né? Verso 8, o único capítulo. Verso 8 em diante diz: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. E daí ele continua, né? Paulo falando nessa carta a Filemão. E queridos, precisamos, né, entender o que estava acontecendo com Paulo, o que estava acontecendo com esse homem chamado Onésimo, para que Paulo precisasse escrever uma carta a Filemão. Paulo, aqui ele mesmo diz que estava preso. Essa carta é uma das cartas da prisão. Uma das cartas que Paulo escreveu em cadeias, escreveu quando estava preso. E nesse processo de Paulo estar preso, vai para lá, vai para cá, Paulo conheceu uma pessoa chamada de Onésimo. E Onésimo era um nome comum de escravo, que significa útil. Útil. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 11, ele vai dizer para Filemão: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil. E queridos, essa é a transformação que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. Vamos ser direto logo, vamos partir logo para o ataque, vamos combater logo. Essa é a transformação que Deus quer realizar em cada um de nós. Deus quer nos transformar de servos inúteis a úteis. Eu, recentemente, um tempo atrás eu comprei um joguinho de ferramentas, que é aquelas ferramentinhas pequenininhas. Aí tinha um alicate de bico, tinha um alicate de corte, irmão, e tinha várias pecinhas pequenas. Daqui a pouco, o tempo foi passando, eu tentei usar o alicate estava travado. Eu tentava cortar, não conseguia nem abrir o alicate de corte, tudo travado, tudo parado. Aí passei um desengripante, passei, um produto, deixei lá tirando, a ferrugem. Daqui a pouco estava tudo funcionando de novo. Daqui a pouco estava tudo sendo útil novamente. E queridos, ferramenta que fica dentro da maleta de ferramenta corre o risco de ficar inútil. Ferramenta que fica guardada há muito tempo, pegando umidade, e não é trabalhada, não é lubrificada, corre o risco de ficar inútil. E Deus te chamou, querido, para ser uma ferramenta útil nas mãos dEle. Deus te chamou para ser uma ferramenta encharcada do óleo do Espírito, para você não enferrujar, para você continuar, permanecer, ir além e cumprir o propósito de Deus. Porque a ferramenta só tem utilidade na mão do ferramenteiro. A ferramenta só tem utilidade, você só tem utilidade quando você está crente, quando você está nas mãos de Deus. Quando você quer ser rebelde, quando você quer fazer a sua vontade, quando você quer seguir teu caminho, oh meu Deus, você não serve de nada, meu irmão. Quando você quer ir pela tua vontade, quando você quer ir de acordo com o teu vento, com o teu coração, meu coração mandou vir para cá. Rapaz, teu coração é enganoso.
Mas quando você está nas mãos de Deus, quando você está sendo utilizado por Deus, você é uma bênção. Sabe que você pode dizer isso para alguém que está aí perto de você? Quando você está sendo usado por Deus, meu irmão, você é uma bênção. E é por isso que nós não podemos duvidar da transformação de Deus na vida das pessoas. Porque tem gente que era um traste, irmão, tem gente que era inútil, tem gente que não servia para nada, tem gente que só queria ficar, na frente da televisão 24 horas por dia, vendo YouTube lá no computador o dia todo. Servia para nada. De repente Deus chama. De repente Deus transforma. Deus muda, Deus faz algo novo. E a vida dessa pessoa muda. E foi o que aconteceu com Onésimo, queridos. Onésimo foi inútil para Filemão. Onésimo, era escravo de Filemão, era servo de Filemão. E acredita-se, que Filemão, e a própria palavra aqui na carta de Paulo, vai dizer que Filemão abrigava uma igreja. Até pelo menos o século 200, as igrejas se reuniam de casa em casa. A igreja do Senhor era uma igreja que se reunia nas casas. Até que o Império Romano teve um imperador que se converteu ao Senhor e foi permitido então ter templos, mas antes era de casa em casa. E Filemão era um desses que abria sua casa para que a obra de Deus pudesse ser feita. Abria sua casa para que uma igreja fosse estabelecida ali. E foi dentro da casa de Filemão que Onésimo, acredita-se que tenha prejudicado Filemão, roubou alguma coisa, fez alguma coisa de errada e fugiu. Foi embora. Um era o chefe, o outro era o escravo. Só que agora esse Onésimo se encontra com Paulo. E o evangelho entra na vida de Onésimo. E agora, Onésimo, aos olhos dos homens, era escravo, mas aos olhos de Deus ele era irmão. Aos olhos dos homens, Onésimo era um pária. Se alguém o encontrasse fugido do seu senhor, poderia matá-lo. Mas agora Paulo estava alertando que, segundo a visão de Deus, ele nasceu de novo, ele agora está vivendo em novidade de vida, ele agora era alguém chamado por Deus, era um filho de Deus, era irmão, compartilhava das bênçãos de Deus. Ele agora fazia parte e era um cidadão do céu e, portanto, irmão em Cristo Jesus. Igualzinho Deus fez com a tua vida, meu irmão. Só Deus sabe quem era você, as coisas que você fazia. Só Deus sabe como você era escravo do pecado, como você deixava com que as algemas das cadeias do pecado tomassem conta de você, até que você se encontrou com o Senhor. Meu irmão, não importa quem seja você na sociedade, não importa se você é faxineiro, se você é faxineira, não importa se você cuida de idosos, de pessoas, não importa se você é um secretário, uma secretária, um professor, se você é um governador, se você é um presidente, se você é dono de uma grande empresa, não importa, o que importa é a transformação de Deus na sua vida, porque aos olhos de Deus, todos nós somos um em Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, nós somos um. E, queridos, nós precisamos entender que ser um em Cristo Jesus, que essa igualdade de Deus na nossa vida,
Essa igualdade que temos de olhar para o próximo, entender que ele é igual a mim, que nós somos servos de Deus, somos vaso na mão do oleiro, somos simplesmente ferramentas que são usadas por Deus. É o entendimento de que ninguém é melhor do que ninguém. De que você não é melhor do que o seu irmão. Olha, pastor, mas eu falo em línguas. Quando eu entro na presença, o fogo vem, tem uma revelação nítida. Meu irmão, mas você não é melhor que ninguém por causa disso. Pastor, mas se eu orar vai curar, Deus cura na hora. Deixa eu orar, deixa eu fazer uma oração para ver. Você tem fé, meu irmão? Amém? Mas você não é melhor do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém por termos a presença do Espírito Santo, por termos sido batizados com o Espírito Santo, por falarmos em línguas, por termos dons espirituais, porque não é o dom que diferencia. Lembra de quando Jesus falou que lá na glória, muitos vão dizer, Senhor, mas nós curamos no Teu nome, nós falamos em outras línguas, nós fizemos tanta coisa para o Senhor, Deus. Deus vai dizer, nunca vos conheci. Como é teu nome? Não te conheço. Mas a gente visitou tanto. Jesus. E o Senhor Jesus, então, queridos, Ele nos ensina que quando nós olhamos para aqueles que são pequenos, quando a gente dá um copo de água, quando a gente visita aquele que está encarcerado, nós estamos visitando o Senhor, nós estamos abençoando o Senhor, nós estamos dando água para o Senhor. E é aí que nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes nós queremos agir de forma a causar um impacto. Às vezes nós queremos agir da forma, de uma maneira que sensibilize as pessoas, enquanto Deus está vendo o que a gente faz no secreto. Às vezes nós agimos de uma maneira no exterior, mas nos esquecemos que existe um Deus que conhece o profundo do nosso coração. E que mais importante do que as nossas palavras, do que as nossas ações exteriores, que são muitas vezes motivadas por um coração disposto a aparecer, a ganhar reconhecimento, a ganhar aplausos, a que as pessoas nos enxerguem como alguém especial, que muitas vezes nós estamos agindo com essa motivação. Nos esquecemos que o Deus que nós servimos conhece o profundo do nosso coração. E Ele sabe da motivação de cada coração, da motivação de cada um de nós, queridos. E que nós não podemos nos esconder do Senhor. Nós podemos esconder as nossas vontades, nós podemos esconder aquilo que realmente queremos, quais são as nossas intenções, as nossas manipulações. Quando nós estamos num grupo, quando nós estamos na igreja, é comum ter aqueles que querem manipular, aqueles que querem subjugar de forma sorrateira. Mas Deus conhece o nosso coração, queridos. E graças a Deus, amados, que todas as vezes em que nós caímos, todas as vezes em que nós tropeçamos, todos os momentos em que nós fugimos, nos escondemos, porque fizemos o que era mal, existe um Deus que está sempre pronto a nos perdoar. Perceba que Onésimo, em primeiro lugar, recebeu o perdão de Deus. Recebeu o perdão de Deus. Nessa noite, queridos, não importa o que você tenha feito no passado. Não importa quais foram os erros que você cometeu lá atrás. Existe um Deus, e Ele está aqui nessa noite, que está pronto para te perdoar.
Ele está com as mãos estendidas para perdoar você. Para perdoar a sua família, perdoar a sua vida. Perdoar os seus erros, os seus pecados. Aquelas palavras que você disse no momento de ira. Aqueles maus pensamentos que vêm na sua cabeça. Ele está pronto para perdoar, querido, as intenções erradas do seu coração. Aquilo que você fez e era até bonito diante dos olhos das pessoas, mas que no fundo era para você se vangloriar. Deus está aqui, Ele está vendo, querido, Ele está pronto para perdoar você. Ele está pronto para perdoar as suas mentiras, suas fofocas, seus erros, seus crimes, seus pecados. Deus está pronto a nos perdoar. Porque se cairmos, Ele nos coloca de pé. E é por isso que eu amo esse Deus, amados. E é por isso que eu amo esse Deus. Porque nós podemos enganar todo mundo. Nós podemos enganar uma igreja, podemos enganar um país, podemos enganar o mundo inteiro, mas não podemos enganar a Deus. Não podemos enganar aquele que sonda e conhece o nosso coração. O salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. A palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor me conhece por trás e por diante. O Senhor te conhece, meu irmão. O Senhor já sabe, Ele sabe do teu coração. Eu creio que o Senhor conduziu Onésimo até a presença de Paulo. E Onésimo se tornou filho na fé de Paulo. Onésimo se tornou filho do apóstolo Paulo. E agora ele tinha as credenciais de um homem de Deus. Eu fico espantado com o amor de Deus, com a misericórdia. Eu fico espantado com a maneira como Deus nos dá honra. A maneira que Deus usa para te honrar. Porque você não era nada, você não tinha nada, você estava perdido, estava sem esperança. Se alguém pudesse te pegar, te matava. Se você tivesse dando mole em determinado lugar, acabavam contigo, mas de repente a palavra de Deus entra na sua vida. Você começa a demonstrar os frutos, ou o fruto de ter agora uma nova vida em Deus. E essa nova vida te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E Deus agora usa de misericórdia com você. Aleluia. Aleluia. Agora você é filho, é filha. Você não é mais esquecido, esquecida, desamparada. Você já não é mais aquele que é a ovelha negra, aquele que sempre é colocado de escanteio, porque família é bom para fazer isso com a gente. Tem sempre um que fica de fora, tem sempre um que é colocado de escanteio, tem sempre um que não participa. Mas agora você é família de Deus. Agora é escolhido por Deus. Agora você é ferramenta útil nas mãos dEle. Agora você foi lubrificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tirou todas as sujeiras, as oxidações, tirou de você toda a ferrugem que cobria. E agora você pode ser útil nas mãos do Senhor. Agora você não entende, mas você fala e aquilo que você fala transforma. Você não entende, mas você ora e o milagre acontece. Você não entende, não sabe como é que é isso, não sabe que mistério é esse, não sabe que coisa é essa, mas quando você entra na presença de Deus, você se sente confortável. Porque é lá que Ele te alimenta, é lá que Ele te renova, é lá que Ele fala contigo. É quando você entra na presença de Deus, a renova, a esperança, a alegria, a transformação na sua vida. Porque agora você é um servo que foi transformado por Deus. Você não é mais inútil.
Você não é mais alguém que é colocado para escanteio, colocado de lado. Alguém que não serve para nada. Mas agora você é essencial na obra de Deus. A gente está vendo aí um período em que há uma briga para ser essencial, né? Porque quem quer trabalhar quer ser essencial, meu irmão. Quem vai dizer que o que eu faço não é essencial? Temos uma briga para dizer quem pode andar no ônibus. Né? Eu sou essencial, posso estar aqui no ônibus cheio. O trabalho é essencial. Eu tenho direito de estar aqui nesse ônibus. E meu irmão, você é essencial na obra de Deus. Você é essencial, uma ferramenta essencial a ser usada por Deus para transformar vidas, para transformar corações. É por isso que Deus não te fez para ficar parado, para ficar guardado, para ficar dentro da igreja. Deus não te fez para isso, meu irmão. Deus te fez para ser usado, para ser ousado nas mãos dEle. E é por isso que você não tem escolha. O motorista de ônibus não tem escolha, ele tem que trabalhar. O caixa do supermercado não tem escolha, tem que trabalhar. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? É que independentemente da nossa condição atual, nós não temos escolha, somos servos de Deus. E o servo de Deus, ele é útil. Em qualquer lugar que esteja. Ele é útil. Se ele está dentro de casa, se ele está fora de casa, se ele está no mercado, se ele está no transporte, se ele está com a família, se ele está longe da família, ele é útil ao Senhor. Porque ele carrega as marcas das mãos do Senhor. Se for olhar as digitais que estão em você, estão as digitais de Deus. As digitais do Senhor estão em você, meu irmão. Você é marcado, você é diferenciado por Deus. É diferenciado porque um Deus te usa. E agora, esse servo Onésimo que foi transformado por Deus, volta lá para Filemon, com uma cartinha na mão. Filemon tinha autorização de matar Onésimo. Pelas leis, Filemon podia fazer o que quisesse com Onésimo. Quando pegasse Onésimo de volta, quando capturasse Onésimo, Filemon podia fazer o que quisesse. E eu fico imaginando Onésimo se aproximando de Filemon do local, novamente, onde ele tinha prejudicado, onde ele tinha trazido dor, desesperança, choro, tristeza. E agora, Filemon se encontra com aquele homem. Meu irmão, eu não sei você. Você deve ser mais santo do que eu. Mas alguém que te prejudicou mesmo, fez mal para você, de repente você tem autoridade de fazer com aquela pessoa, ou pelo menos devolver para ela o que ela fez de mal para você. Você se encontra com ela. Você é crente, né? Eu não sou crente, porque se de repente isso acontece comigo, meu irmão, eu já ia aproveitar logo, já ia pisar logo no calo. Só que aí, Onésimo apresenta a cartinha. E a cartinha não é de qualquer pessoa, meu irmão. A cartinha é do apóstolo Paulo. E a cartinha do apóstolo Paulo dizia: olha, meu irmão, eu podia te constranger, mas eu prefiro solicitar em favor do meu filho, aqui, verso 10,
Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo, mas para em teu lugar me servir nas algemas que carrego. Aleluia, Jesus. Eu queria ter ele aqui comigo, mas eu estou enviando ele para te servir. E agora ele não te serve mais como escravo, como servo, mas ele te serve como irmão. E meu querido, às vezes, nós reverenciamos aqueles que estão fora da nossa casa, nós damos maior valor às mensagens que a gente mandam para a gente, que pessoas que a gente nem conhece, a gente dá maior valor. A gente diz, não, mensajona de Deus, palavra de Deus purinha. A gente dá valor, nem conhece a pessoa. E às vezes quem a gente conhece, a gente não valoriza. Porque a gente conhece o passado, porque a gente sabe de coisas que aconteceram no passado, a gente sabe o caminho que percorreu. E é por isso, amados, que Deus colocou no meu coração esses dias, né, para dar uma oportunidade para os nossos diáconos, para eles trazerem uma palavra de Deus. Porque eles são pessoas que foram transformadas por Deus aqui. São pessoas que viram, né, Deus agir na vida deles aqui e eles podem trazer muito de Deus para a nossa vida. Podem muito nos abençoar. E às vezes a gente está dando valor a palavras que estão sendo faladas aí fora, pregadas, de homens de Deus. Mas a gente tem homens e mulheres de Deus aqui também. A gente tem ferramentas de Deus aqui também. Pessoas abençoadas por Deus. Então, a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem. Valorizar as oportunidades de Deus. Valorizar que talvez aquele que está aqui hoje, que de repente não esteja ainda conforme a vontade de Deus, que Deus vai fazer uma mudança na vida dele. Esse homem precisou conhecer Paulo. Eu creio que Filemão era um homem de Deus. Que Filemão podia ser usado por Deus. Mas esse homem precisou conhecer Paulo para Deus transformar a vida dele, para que ele pudesse voltar. Para que ele pudesse servir ao Senhor. Queridos, tudo aquilo que Deus faz na sua vida, toda a ação de Deus, toda a ação do Espírito na sua vida, é para que você possa servir ao Senhor. É para que você seja servo. Mas entenda, queridos, que eu não sirvo ao Senhor se eu também não servir o meu irmão. E é aqui que às vezes nós caímos num erro. Porque nós dizemos assim, não, eu sou servo de Deus, eu sirvo ao Senhor. Mas a gente não consegue olhar na cara do irmão. Eu sou servo do Altíssimo, eu faço tudo o que Deus manda. Mas se o irmão pede uma coisa para a gente dá uma desculpa, a gente diz, não dá para fazer. Não acredita, não confia. Ou seja, não tem como nós servirmos a Deus se nós não conseguimos servir ao nosso irmão. Não há transformação de Deus na nossa vida enquanto a gente não conseguir servir o nosso irmão em primeiro lugar. E isso aqui, meu irmão, pode mudar a sua vida. Pode mudar o seu relacionamento com Deus. Pode mudar a sua vida cristã. Porque você é servo no teu relacionamento com a tua esposa. Você é servo no teu relacionamento com o teu filho. Você é servo no teu relacionamento com os teus amigos. Você é servo quando você é líder de ministério. Você é servo quando você é pastor de igreja. Você é servo quando você é bispo, quando é apóstolo,
quando você é missionário, quando você, o que quer que seja, você continua sendo servo. Você continua servindo. Você continua vindo à casa de Deus, em primeiro lugar, para servir a Deus. Mas como eu sirvo a Deus? Servindo o meu irmão. É por isso que um dos últimos atos de Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Ele nos ensina como ser servo. Imagina, meu irmão, o Senhor Jesus, aquele que estava na criação do mundo, antes da fundação do mundo ele já era. Aquele que tem poder para andar sobre as águas, sabe? Aquele que deu ordem ao vento e ao mar, calma-te. Aquele que disse para o cego, enxergue, o cego enxergou. É esse Jesus mesmo. O Jesus que disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscitou. Esse Jesus aí. Que a filha da viúva estava chorando, né? Aliás, que a viúva estava chorando com seu filho morto. É que é o filho da viúva de Naim, né? Naim é um lugar, não é o homem. Estava chorando lá e Jesus tocou no esquife, o garoto levantou, voltou à vida. É esse Jesus aí. Esse Jesus lavou os pés dos discípulos. E se você não consegue se enxergar lavando os pés do teu irmão, meu irmão, você ainda não foi transformado por Deus. Você ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. E se queremos ser transformados por Deus, as nossas cartas, as nossas credenciais, né? Onésimo levava uma carta de Paulo. Hoje a Bíblia diz que nós levamos uma carta escrita no nosso coração. Que essa lei de Deus, ela foi gravada agora não mais em tábuas de pedra, como a lei de Moisés, mas agora foi gravada em tábuas de carne no nosso coração. E você tem isso na sua vida, diante de você, meu irmão. Eu fico imaginando Onésimo lá, os capangas de Filemon, mandando segurar ele, daqui a pouco ele, pera aí! Abre minha bolsa ali que tem uma carta lá para você. Daqui a pouco ele olha, uma carta de Paulo, dizendo, esse homem foi transformado por Deus. Esse homem apresentou fruto de mudança, de transformação na vida dele. Esse homem antes era inútil, mas agora ele é útil para o ministério. Ele agora pode te servir. Ele agora pode fazer algo por você. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Filemon, eu posso te obrigar a receber ele. Mas você tem nessa vez a oportunidade de perdoar. E meu irmão, se tem uma coisa que tem nos tirado a bênção de Deus, é a falta de perdão. Porque a gente é bom para pregar, é bom para orar, é bom para fazer obra social, é bom para abençoar até quem a gente não conhece. Mas quem a gente conhece, meu irmão. E aqui eu podia ficar a noite toda só falando sobre isso. Mas não quero cansar você. Mas se a gente não perdoar, não for como Filemon, disposto a perdoar a quem nos feriu, nos ofendeu, não podemos ser chamados de irmãos. Irmão é assim, eu tenho irmã. Brigava, daqui a pouco estava brincando de novo. Discutia, daqui a pouco estava sorrindo de novo. Irmão, é normal ter confusão na igreja. É normal ter desentendimento. É normal você se chatear com seu irmão. Vai acontecer. Faz parte dos relacionamentos sociais. Agora, o que não é normal é você guardar no coração. O que não é normal é você viver a mágoa. Deixar criar uma raiz de amargura no seu coração. A raiz de amargura gera fruto da amargura. Hoje nós falávamos, né, sobre o fruto do Espírito.
Deus quer produzir o fruto do Espírito. Se você está deixando crescer uma outra árvore no seu coração, que não é a árvore que Deus plantou, essa árvore sufoca o fruto do Espírito na sua vida. E ao invés de você produzir vida, você está produzindo morte. Você está produzindo desesperança, medo, sombra, escuridão. Mas graças a Deus, queridos, que hoje nós temos a oportunidade de liberar perdão, de transformar a nossa vida, de sermos servos de Deus, úteis ao ministério. Ser útil aos olhos do mundo é se você anda, se você fala, se você tem mão, se você consegue realizar uma tarefa, aí você é útil, você serve. Se você tem dinheiro, se você tem uma casa legal, tem piscina lá na tua casa, aí você serve para ser meu amigo, irmão. Pode me chamar no domingo de sol, meu irmão. Aí você é útil para mim. Está com dinheiro, tem bebida lá, tem festa. Oh, maravilha, é útil. Traz ele para cá, meu amigão. Mas na obra de Deus o escravo é útil. O servo é útil. O Senhor é útil. Todos nós podemos ser úteis nas mãos de Deus. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Queridos, nós vamos nessa noite servir a ceia do Senhor. Essa ceia é para nós que servimos ao Senhor. É para nós que, para você que recebeu Jesus na sua vida. Você que se identifica com Cristo, que agora é servo de Deus, essa ceia é para você. Pode vir, irmãos, pode vir. Você vai receber aí o cálice. E nós queremos orar por você, nós queremos interceder por você. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é convidado a participar conosco, é convidado, a usufruir da mesa do Senhor. Os nossos irmãos vão até você, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Queridos, Onésimo era inútil. E Deus transformou ele em útil ao ministério. O que nos torna inúteis, queridos, é a sujeira do pecado. O que nos torna inúteis para a obra de Deus é o fato de nós pecarmos constantemente contra o Senhor. O que muitas vezes nos torna inúteis é a nossa maledicência, é muitas vezes os nossos interesses escusos, as mentiras, as confusões que criamos, a nossa irritação. Nos tornamos inúteis porque queremos que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade dos outros. Mas quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus, Ele nos limpa, queridos. E nessa noite o Senhor está aqui para nos limpar. O Senhor está aqui para limpar o seu coração, meu irmão. Não importa o que você tenha feito no passado, não importa o que você tenha feito que prejudicou, que machucou, que feriu, o que você tenha cometido, o erro que você cometeu com palavras, com ações. Existe um Deus que está aqui para te perdoar. Ele está aqui nessa noite. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida. Sonda, Senhor, o coração do meu irmão. Visita nessa noite o coração dele, o coração dela. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode pegar, querido, o pão
que ao comermos desse pão, nós possamos ser lubrificados pelo Espírito de Deus, para que saia da nossa vida todo pecado, toda sujeira, toda imundície, que possamos ser limpos pelo Senhor, limpos pelo poder de Deus. Que esse pão represente a mudança de Deus na sua vida, meu irmão, para que você seja cada vez mais útil para o ministério. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Existe uma carreira de Deus para você, um plano, um propósito de Deus. Tira, meu irmão, nessa noite todo impedimento e deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Que comamos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Meu irmão, depois de limpos, o Senhor nos lubrifica com o óleo do Espírito Santo. E esse óleo nos capacita a ser úteis na casa de Deus. Quantas vezes você cair, quantas vezes vai ter Deus para te colocar de pé? Todas as vezes que você se machucar, se ferir, Deus vai estar pronto com as suas mãos estendidas para te consertar, para te restaurar, para fazer algo novo na sua vida, para derramar óleo novo sobre você, para fazer você um filho, uma filha que é útil na obra, na casa dele, porque ele não morreu na cruz em vão. Ele não foi derramado o seu sangue na cruz em vão por você, mas ele fez isso para que você tivesse vida e vida em abundância. Que ao tomarmos desse cálice, meu irmão, você receba a vida de Deus, a vida que te capacita a sorrir no meio da tempestade. Ah, Senhor, a caminhar ainda que o vento seja contrário, a viver todos os sonhos e planos de Deus, tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Oh Deus, em nome de Jesus, que esse cálice, Senhor Deus, que representa, que é símbolo do Teu sangue que foi derramado na cruz, Senhor, possa trazer para nós, Senhor, oh Senhor, a Tua presença santa, que renova, que transforma, que restaura, que te capacita, meu irmão, a cortar cada vez mais, a segurar com mais força, a ser cada vez mais servo nas mãos do Senhor. Que tomemos do cálice em nome de Jesus. Se coloque de pé, meu irmão.